Amém, meus queridos. Meus irmãos, então, boa noite para todos, sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a nossa última aula do nosso módulo Panorama do Novo Testamento. Hoje nós vamos fazer um panorama do livro de Apocalipse, tá? E aí assim a gente vai estar encerrando esse curso dessas 12 aulas aí que nós tivemos, tá bom? Eu decidi fazer o seguinte, tá? Eu não vou pegar o panorama que está lá na apostila, tá? Vocês têm a apostila e tem muita informação lá e vocês podem comparar aqui. Eu decidi pegar um material que eu tenho usado e eu acho que é um bom material, né? Que foi desenvolvido pelo pastor Bruce, e a gente foi adaptando, melhorando, colocando algumas outras informações aqui dentro dessa apresentação aqui. Talvez alguns de vocês já viram, tá? Eu não sei quantos de vocês estão aqui da outra turma. Eu sei que o Benedito está aqui, tem talvez outros aqui, né? É um material que a gente usa lá em escatologia, e principalmente quando a gente vai estudar o livro de Apocalipse, tá? Eu faço esse panorama. Tem um módulo aqui no ITG que é só sobre o livro de Apocalipse, onde a gente pega capítulo por capítulo e vai estudando. Então, esse módulo ainda vai chegar para vocês, tá? Mas eu quero usar esse material para dar assim uma visão em relação ao livro de Apocalipse. Tá ok? Estão me ouvindo aí? Bem? Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Beleza. Sim, aqui estamos ouvindo. Beleza, aí pode fazer pergunta, tá? Eu sei que o livro de Apocalipse é um livro que gera muita dúvida. Eu particularmente, não tenho problema com o livro de Apocalipse, eu vou dizer por quê. E a razão que muita gente não entende o livro de Apocalipse, tá? Mas assim, o livro de Apocalipse, o autor, ainda não estou mostrando nada aqui na tela, tá? Só tem essa linha aí que eu vou já começar a botar algumas coisas aí em cima, mas algumas informações básicas aqui que eu sei que com certeza você já sabe, tá? Mas o livro de Apocalipse, quem escreveu foi o apóstolo João, tá? O apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos, tá? Uma ilha tipo uma penitenciária, vamos colocar assim, e ele foi preso ali por volta do ano 90, 95, por ali, quando a igreja estava passando por estava no auge da perseguição. Aquela perseguição que havia iniciado lá no ano 64 com o imperador Nero, com aquela história do fogo em Roma, né? Ele colocou fogo em Roma e acusou os cristãos. Então, a partir daquele ano, houve uma intensa perseguição. A maioria dos apóstolos foram mortos. Aliás, todos os apóstolos foram mortos, com exceção de João. João foi o único apóstolo que passou ali daquela época, mas os apóstolos todos foram mortos ali antes do ano 70, inclusive o próprio apóstolo Paulo, tá? Então é bem provável que Paulo tenha sido decapitado em Roma ali por volta do ano 67, 68, um pouco antes do ano 70, que foi a destruição de Jerusalém, tá? A destruição do templo, quando já não era mais o Nero, mas o imperador era o Vespasiano, e aí o imperador dele, chamado Tito, entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém, destruiu o templo, matou muitos judeus, e os judeus foram dispersos ali desde aquela época, tá? E o templo nunca mais foi erguido.
O terceiro templo vai ser erguido só na época da tribulação, mas a gente vai estudar isso lá em escatologia, quando a gente vê, tá bom? Então, João, ele foi o único apóstolo que passou ali do ano 70. João foi o único apóstolo que morreu velhinho, né? Então ele foi preso, já não era o Vespasiano, mas era outro imperador chamado Domiciano. A gente falou um pouco sobre esses imperadores lá no início, tá? Se você está lembrado. E foi com esse Domiciano que o João foi preso lá na ilha de Patmos, tá? A ilha de Patmos era uma ilha que ficava ali bem no mar Egeu, ali em frente à Ásia Menor, tá? E foi lá que João teve a revelação do Apocalipse, ok? A revelação do Apocalipse. Foi lá que Jesus mostrou para ele a questão do Apocalipse, tá bom? João não morreu em Patmos. Ele foi solto, voltou para Éfeso, onde ele era dessa igreja de Éfeso, e provavelmente morreu velhinho em Éfeso lá pelo ano 100, 101, 102, no máximo 103, ele morre ali, tá certo? Então, basicamente isso é que eu quero falar para vocês de início aí. João foi o último autor a escrever o Novo Testamento, né? Então, o que João escreveu? O Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse. Então, foi tudo ali pelo final do século, tá? Quando ele escreve ali. O último livro, claro, é o livro de Apocalipse, onde se fechou realmente o cânon bíblico, tá certo? Bem, o que é importante, eu sempre falo, para se entender o Apocalipse, é a sua linha teológica, tá? Então eu sempre digo assim: o livro de Apocalipse ele depende da maneira que você vai entrar nele, tá? Então, se você não tem uma linha teológica, uma linha escatológica, o que é escatológica? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então, se você não tem uma escatologia e você tenta estudar Apocalipse, não vai dar certo, porque você vai fazer confusão, como acontece muito, muito hoje, tá? As igrejas, todos os grupos religiosos, eles têm uma linha teológica, uma linha escatológica, tá? Que eles interpretam o livro de Apocalipse, tá? Nós aqui da Igreja dos Irmãos, nós temos uma linha escatológica que nós seguimos, tá? Então, você pode não saber, mas as pregações que você ouve dos pastores da Igreja dos Irmãos, geralmente eles seguem uma linha escatológica bem definida, tá? Então, a Igreja dos Irmãos tem a sua linha escatológica, tá? A maneira como nós interpretamos as profecias e o próprio livro de Apocalipse. Não é essa linha que nós seguimos, não é necessariamente a mesma que os outros grupos religiosos seguem, né? Por exemplo, a própria Igreja Presbiteriana, tá? O livro que vocês vão concorrer aí para ganhar é do Augusto Nicodemos, né? Augusto Nicodemos, ele é presbiteriano. Augusto Nicodemos, o Hernandes Dias Lopes, tá? São homens de Deus, eles têm muita coisa a nos ensinar. A nossa teologia
em algumas partes, bate muito com a igreja presbiteriana. Por exemplo, eles seguem o calvinismo, nós também seguimos a linha calvinista, nós da Igreja dos Irmãos, né? Nós não seguimos o arminiano, né? O arminianismo, que é a linha dos pentecostais, né? Então, em relação à salvação, eleição, predestinação, essas dias, a gente é parecido com os presbiterianos, tá? Por exemplo, os presbiterianos também, eles são cessacionistas, né? O que é cessacionista? Isso tem a ver com os dons espirituais. Nós também somos cessacionistas, né? Então, nós cremos que os dons de sinais, eles cessaram, né? Então, por isso que nós não praticamos. Então, o dom de língua não é para hoje, o dom de profecia, curas espetaculares, né? Nós cremos que esses dons, eles existiram, mas ficaram no passado. Quem crê assim são os cessacionistas, de cessar, né? Então, nós, os batistas, os presbiterianos, somos cessacionistas. Os pentecostais, eles são continuistas, né? Então, eles creem que os dons de sinais, né, eles continuam para hoje, não? Por isso que eles praticam dom de língua, dom de profecia e tudo mais, né? Os pentecostais... Ricardo, e sobre a tribulação, os presbiterianos, como é? É antes ou depois? Como é que eles creem? Calma que eu vou chegar lá, tô chegando lá. Aguenta aí. Já estou chegando lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem algumas coisas que a gente concorda com os presbiterianos e eles concordam com a gente. Mas em relação à escatologia, tá? Em relação às coisas futuras, a gente não concorda, tá? Então, eles têm uma outra interpretação dentro dessa questão da escatologia. E por incrível que pareça, os pentecostais já concordam com a nossa escatologia e nós concordamos com a escatologia dos pentecostais. Entendeu? Então, os pentecostais, eles creem da mesma maneira que nós cremos. Por isso que quando você vê uma novelinha do Edir Macedo, que é neopentecostal, né, Igreja Universal do Reino de Deus, é neopentecostal, é um novo pentecostal, você não estranha, né? Porque é a mesma linha que nós seguimos. Então, assim, por exemplo, o Silvano perguntou aí sobre o arrebatamento, que eu vou mostrar aqui, né? Por exemplo, os presbiterianos, eles não creem no arrebatamento como nós cremos, tá? Já os pentecostais creem exatamente como nós cremos no arrebatamento, tá bom? Então, assim, é importante que a gente saiba a linha que nós cremos, que eu digo nós, da Igreja dos Irmãos, tá? Porque isso vai ajudar na interpretação. E isso diz respeito ao próprio livro de Apocalipse, tá? Por exemplo, os presbiterianos jamais vão concordar com a nossa interpretação de Apocalipse, porque eles não têm a mesma escatologia que nós temos. Já os pentecostais, eles não teriam nenhum problema em aceitar o estudo de Apocalipse que nós fazemos. Então, isso só para você saber, isso sem falar na questão dos adventistas, que creem já de outra maneira, né? E assim por diante, tá bom? Então, é importante a gente ter uma linha definida, uma escatologia. E é isso que é a confusão que se faz do próprio livro de Apocalipse. Porque quem não tem uma linha definida de escatológica não vai entender o Apocalipse, vai pensar que dragão é um monstro que vai surgir, que besta é aquilo, né? Então, depende muito disso aí. Tá certo?
Alguma pergunta sobre isso que eu falei, antes de eu entrar aqui? Silvano, faz a pergunta de novo aí, Silvano. Não, já respondeu, né? Era só sobre o que eu tava em dúvida, que vocês creem na tribulação antes ou depois, no meio, se eles vão subir antes, se vão no Ah, meio, tá. depois da Tá, não, mas tribulação. eu vou falar aqui eu vou tentar fazer essa diferença aí. Então, Porque a assim, igreja não é. que a igreja dos irmãos não vai passar pela tribulação, né? A gente crê que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, né? Isso, exatamente. Vou mostrar aqui. Já os presbiterianos, eles creem que vai passar pela tribulação, né? Não Já vai. os pentecostais creem como nós, que não vão passar pela tribulação. Tá bom? Mas a gente vai. Os pentecostais é mesmo da Assembleia de Deus, é? Não, não. A igreja pentecostal é a Assembleia de Deus, quadrangular, Deus é amor, essas portinhas que abre aí, tudo é da linha pentecostal, né? Então, eu sempre falo assim, se um dia, alguém perguntou para mim, você iria numa Assembleia de Deus pregar se eles te convidassem? Eu digo, depende do assunto. Se eles falarem assim, olha, vem aqui e prega qualquer coisa, claro que eu vou pregar algo que é comum entre nós, né? No caso, escatologia, eu posso falar sobre arrebatamento, posso falar sobre anticristo, falar a tribulação, que eles não vão ter nenhum problema em relação a isso, mas jamais falar sobre a questão de Espírito Santo, né? Porque a gente não concorda sobre isso, e nem a questão de salvação também, né? Porque eles são arminianos, né? E nós somos calvinistas. Então eles creem no livre-arbítrio para a salvação e nós cremos na soberania de Deus, enfim. Tá? Então essas coisas que a gente precisa entender. E até o dia que não é aconselhável chamar, né? Mas se alguma razão você tem que estar ciente disso, dessas questões lá. Bem, vamos entrar aqui agora. A maneira que eu gosto de mostrar, eu vou mostrar aqui, e, na verdade esse mapa ele é um resumo da nossa escatologia, mas dentro dele tem a questão do Apocalipse, tá? E aí a gente vai falando aqui. Aí você pode fazer pergunta em relação a isso, tá bom? Então vamos lá. Imagina que essa linha que eu coloquei aqui, essa barra aí, seja a nossa linha do tempo, tá? Porque quando a gente fala de escatologia, a gente quer saber o futuro, né? O que está daqui para frente, tá? Inclusive a palavra escatologia quer dizer a doutrina das últimas coisas, tá? Então imagina que essa é a linha do tempo. E nós estamos aqui no início, tá? Então, época da igreja, tá vendo lá? Época da igreja. Você já ouviu na Igreja dos Irmãos falar sobre isso? Que nós estamos na época da igreja, ou época da graça, ou tempo dos gentios, ou tempo da graça? Eu, desde quando eu entrei na Igreja dos Irmãos, novinho, né? A gente ouvia falar sobre isso. Nós estamos na época da igreja, no tempo da graça. Isso mesmo. Tá? Mas saiba que isso nós falamos porque nós seguimos uma linha teológica que se chama dispensacionalismo. Ok? Só quem fala essa questão de época da igreja, tempo da graça, tempo dos gentios, tá? São aquelas igrejas, são aqueles grupos que seguem a linha teológica chamada dispensacionalismo, tá? O que é uma dispensação? Uma dispensação é uma época, tá? É uma época. Então, nós da Igreja dos Irmãos cremos que estamos numa época chamada época da igreja, tá? Não é a primeira época, mas seria a penúltima época. Então, já houve aí umas 7 épocas, tá? A gente não vai entrar em detalhes, porque essa questão de dispensacionalismo e aliancismo,
A gente vê isso lá na questão da escatologia mesmo, tá? Mas o que acontece? Vou tentar concentrar aqui na questão do Apocalipse. Então, hoje nós estamos na época da igreja. Quando você olha para Apocalipse tendo essa interpretação, você vai reparar que o capítulo 1 de Apocalipse, João, ele está lá na ilha de Patmos. E ele tem uma visão de Jesus, tá? Jesus aparece lá para ele e ele começa a descrever a visão de Jesus. Isso é capítulo 1, tá? Quando você vai no capítulo 2 e o capítulo 3, você vai ver lá que tem mensagem às igrejas. As 7 igrejas de Apocalipse, tá? Essas 7 igrejas eram igrejas reais, eram as 7 igrejas na Ásia Menor, que ficava bem na frente daquela ilha onde João estava. Então, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, eram igrejas que ficavam ali, o próprio livro de Apocalipse ele foi endereçado para essas 7 igrejas, tá? Então, olha só como funciona a questão. Nós, como dispensacionalistas, nós cremos que nós estamos na época da igreja. E exatamente o capítulo 2 e o capítulo 3 vai falar sobre essas igrejas. Então, qual é a nossa visão sobre isso? É que aquelas igrejas, a mensagem daquelas igrejas é a mensagem para a nossa época. Tá? Mensagem para a nossa época. Por quê? Porque alguns têm uma visão, deixa eu logo falar que é a questão da visão do Apocalipse. A nossa visão de Apocalipse é futurista. Por que futurista? Nós entendemos que a maior parte do Apocalipse está para o futuro, que ainda não aconteceu. Tá? A partir do capítulo 5, a partir do capítulo 4 em diante, está para o futuro. Então, o capítulo 1 seria o passado, ou seja, foi aquilo que aconteceu lá com João, na ilha de Patmos, tá? O capítulo 2 e o capítulo 3 seria o presente. O que tem no capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse? Tem as 7 igrejas lá. Então, é ali que a gente está hoje. Nós hoje, ano de 2025. Se você quer saber onde nós estamos no Apocalipse, é capítulo 2 e capítulo 3. Não estamos no capítulo 4, nem no 5, nem no 6, nem no 7, nenhum desses para frente aí, segundo a nossa escatologia, tá? Então, nós estamos hoje no capítulo 2 e capítulo 3, mensagem às igrejas, tá? Mensagem às igrejas. E isso porque nós temos essa visão dispensacionalista, tá bom? Então, se você quer pregar Apocalipse e aplicar para hoje, você tem que pregar capítulo 2 e capítulo 3, mensagem às igrejas, tá? Alguns têm uma visão diferente das igrejas lá, né? Por exemplo, a igreja adventista do sétimo dia, eles têm uma visão preterista de Apocalipse, não é futurista. Tá? O que é preterista? Preterista vem de passado. Então, eles têm uma visão que o Apocalipse já se cumpriu no passado. Tudo aquilo. Então, a besta do Apocalipse, a besta do capítulo 13 era o imperador Nero e tudo mais. Eles fazem esse tipo de interpretação. Nós não concordamos com essa interpretação, tá? Então, como é que eles interpretam a questão das igrejas? Por exemplo, a primeira igreja é Éfeso. Então ele diz, a igreja de Éfeso foi a igreja que abandonou o primeiro amor, foi a igreja primitiva.
Aí depois vem Éfeso, vem Esmirna. Ah, Esmirna foi a igreja perseguida, a igreja que estava lá, né? E aí eles vêm fazendo toda a sua lógica até que chega hoje, né? Na penúltima igreja, e depois a última igreja. Então, nós não concordamos com isso. Na verdade, as 7 igrejas, se é a época da igreja, então todas as igrejas da época da igreja é um pouco daquelas 7 lá. Então, não é que tem uma igreja que é só como Éfeso, né? Não. Por exemplo, se você olhar todas as igrejas, desde quando começou o tempo da igreja, tem um pouco de cada, né? A igreja que abandona o primeiro amor, a igreja que é perseguida, a igreja que é mundana, né? A igreja que tem aquela profetisa, a mulher que é pastora e tudo mais, né? A Tiatira, né? A igreja tipo Filadélfia, que é uma igreja missionária, a igreja que é como Laodiceia, que não é quente, nem fria, nem quente, né? Morna e tudo mais. Então, se você pegar as igrejas hoje, você vai ver que é um pouco de cada. Essa é a melhor interpretação. Então, nunca faça esse tipo de interpretação. Ah, porque a igreja primitiva era a igreja de Éfeso. Aí a igreja católica, lá no século IV, quando começou com Constantino, a igreja de Pérgamo. Não faça esse tipo de interpretação histórica das igrejas, tá? Porque aí não bate. Deu para entender? Você consegue entender isso que eu falei ou não? Repita aí o que eu falei, para ver se você entendeu. Alô, estão aí? Deu para entender? Ricardo, Ou não? Pode fazer pergunta. Eu quero um monte de pergunta hoje. Ricardo, isso pode ser denominacional e também local, né? Pode ser? Você está Como falando assim, né? quente, frio. Pode acontecer isso na denominação e pode acontecer também local. Não, com Na certeza. igreja Se local. se você vai pregar na igreja local, você pode pregar uma dessas igrejas, porque o ideal é que você faça um panorama das 7, porque toda igreja tem um pouco das 7. Toda igreja local tem um pouco das 7 em algum momento, né? Por exemplo, igrejas que abandonaram o primeiro amor, igrejas que são frias, entendeu? Eu vejo que esse é o melhor tipo de interpretação, mas você pode pegar só uma igreja e aplicar, tá? Mas entenda que isso é todo o período, tá? Todo o período desde quando a igreja nasceu, tá certo? Ok. Oi. Então, olha só. Então, hoje nós estamos na época da igreja. Se você quer saber onde nós estamos lendo Apocalipse, é capítulo 2 e capítulo 3, porque capítulo 1 já aconteceu. Foi a visão lá. Então, olha só. A época da igreja, ela vai terminar. Quando é que a época da igreja vai terminar? A dispensação da igreja, ou o tempo dos gentios, ou o tempo da graça. Arrebatamento. Exatamente. Por que vocês falaram arrebatamento? Porque vocês são da igreja dos irmãos e vocês nasceram na igreja dos irmãos ouvindo sobre a questão do arrebatamento. E tá certo, tá? Agora, a conversa que estava lá com o Silvano, os presbiterianos, eles não creem no arrebatamento como nós cremos. Aliás, eles nem creem no arrebatamento. Nem os presbiterianos, nem os adventistas, tá? Muito menos os adventistas, não creem. Então, quem crê no arrebatamento é a Igreja dos Irmãos, é a Igreja Batista e são os pentecostais, tá? Os pentecostais, eles creem também no arrebatamento, como nós cremos. Então, olha só, o tempo da igreja, esse nosso tempo hoje, ele vai terminar no dia do arrebatamento. O que é o arrebatamento para nós? É quando Jesus, né, vem buscar, volta para os santos.
né? É o encontro de Jesus nos ares, né? A igreja de Jesus sobe, Jesus vem até as nuvens, né? E Jesus leva a sua igreja, não é assim? E sempre aprendeu, né, queridos irmãos? É. Sim ou não? É, né? É isso, né? Agora, presbiteriano não crê nisso aí, tá? Presbiteriano não crê. Então, isso quer dizer o quê? Quando é que termina a época da igreja? Com o arrebatamento. Isso quer dizer, meus irmãos, que a próxima profecia a ser cumprida é o quê? É o Milênio. arrebatamento. A gente sabe quando vai acontecer o arrebatamento? Sim ou não? Não. Não, né? Não. Por isso que o arrebatamento a gente diz que é iminente. O que é Hoje. iminente? É algo que pode acontecer a qualquer momento. Amém. Tem alguma coisa que esteja impedindo o arrebatamento de acontecer hoje? Me diga. Sim ou não? Não, tem nada. Não. Mas você já viu aquela Tem coisa? Tem muitas pessoas para crer ainda, por isso que ainda não aconteceu. Também, pode ser também. Foi dito dessa forma também. Tem muitas Ei, pessoas, tem meus irmãos ainda, tem meus tios. Peraí, isso é importante. Era exatamente isso que eu ia falar. Tá? Mas Olha também, só. todo tempo vai ter gente precisando, né? Calma lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está faltando uma coisa. Olha só. O arrebatamento, ele é o arrebatamento ele é o próximo evento escatológico, certo? Não tem outra coisa para acontecer antes do arrebatamento, tá? Alô, desliga o seu áudio aí, só se você for fazer uma pergunta. Então, não tem outra coisa para acontecer antes do arrebatamento. Não tem nenhuma profecia bíblica antes do arrebatamento. Então, entenda isso. O arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Desde quando Paulo, Jesus, falou do arrebatamento, já se passou 2025 anos, vamos colocar assim, né? Não tem como saber. Então, essa ideia, agora eu vou colocar aí, olha só. Essa ideia de que o arrebatamento só vai acontecer quando a última pessoa se converter, nós não seguimos essa linha, tá? Essa é uma outra história. Tá? Não tem nada que esteja impedindo o arrebatamento. Eu, particularmente, não gosto nem de falar, eu sei que alguns pastores, até pastor da Igreja dos Irmãos falam isso, sinais para o arrebatamento. Mas quais sinais? Pandemia foi sinal para o arrebatamento? Não, já passou, o arrebatamento não veio. Guerra, né? E tudo mais. Então, não tem sinal para o arrebatamento, porque ele pode acontecer a qualquer momento. O que tem sinal é para a segunda vinda que a gente vai explicar, ok? Então não fala, tá? Que o arrebatamento só vai acontecer quando a última pessoa ouvir o evangelho. Isso é outra história, isso é mais para frente. Que Jesus falou lá, né? Quando diz esse evangelho será pregado, então virá o fim. Isso é lá para frente. Mas isso, meus irmãos, nós que seguimos essa linha dispensacionalista. Os presbiterianos, eles não pensam assim. Eu sei que a gente tem muita influência dos presbiterianos. Aliás, eu vou até sortear um livro dos presbiterianos daqui a pouco, né? Mas a gente tem muita influência deles. Tá? Mas a gente precisa realmente conhecer. Então, olha só, o arrebatamento, quando acontecer o arrebatamento, que a gente não sabe quando é que vai acontecer,
Então Jesus vai levar a sua igreja e vai terminar a dispensação da igreja. Uma coisa que vai acontecer no arrebatamento é a ressurreição. Essa é uma outra história também que a gente precisa entender, tá? Para nós, nós entendemos que há pelo menos 3 ou 4 ressurreições. Essa é outra coisa que os presbiterianos também não concordam. Para eles só existe 2 ressurreições. Para nós, tá? 3 ou 4. Por quê? Você tem que pensar no grupo. Quem é que vai ressuscitar no dia do arrebatamento? Quem é que vai ressuscitar? Os salvos que morreram em Cristo. Mas quem são esses salvos que morreram em Cristo? Os santos do Antigo Testamento. Igreja. A igreja... Espera aí. Presta atenção. Quem é que vai ressuscitar no arrebatamento? Jesus vem buscar quem? No arrebatamento. A sua Aqueles que igreja. fazem parte da igreja. Todo aquele que não creu, né? Aqueles que fazem parte da igreja, que morreram na época da igreja, e aqueles que estão vivos vão ser levados também, logo. Certo, os vivos serão transformados. O que eu quero que você entenda é o seguinte: o arrebatamento é para a igreja. Para a igreja. Jesus vai levar a sua igreja. Os mortos em Cristo são os mortos em Cristo da igreja. Quando começou a igreja? Quando começou a dispensação da igreja? Não foi em Atos capítulo 2? A vinda do Espírito Santo? Atos 2, sim. Certo. Então, a partir de Atos capítulo 2, quem se converte faz parte da igreja. E no arrebatamento ele vai levar a sua igreja. Mas espera aí, e Daniel, Moisés, Davi, Abraão, esse povo do Antigo Testamento? O que vai acontecer? Eles vão ressuscitar no dia do arrebatamento, esse povo? Aqui tem a diferença nossa, tá? Daniel, Davi, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, aquele povo do Antigo Testamento, eles não fazem parte da igreja, tá? Eles são santos do Antigo Testamento, ok? No dia do arrebatamento, quem vai ressuscitar aqui é a igreja apenas, somos nós crentes em Jesus Cristo, certo? Ok? Ah, mas eles não morreram em Cristo. Sim, eles morreram em Cristo, mas eles não fazem parte da igreja. Ok? Esse é o entendimento dispensacionalista. De novo, os presbiterianos aliancistas não concordam com isso. Por isso que eles não fazem distinção do arrebatamento. Tá? Sim, pode fazer aí. O pessoal do Velho Testamento, eles ressuscitaram com Cristo após a ressurreição de Cristo? Após a ressurreição de Cristo? Como assim? Não. Eu vou mostrar. Onde eles vão ressuscitar? Tá? O que eu quero que você saiba é que o arrebatamento, ele é a ressurreição da igreja. Somente da igreja, ok? Então Jesus vem, leva a sua igreja para o céu, ok? Depois do arrebatamento, o que vai acontecer? A chamada tribulação. Tribulação. Quando é que a tribulação começa? A grande tribulação, ou a tribulação que é profecia da tribulação. A tribulação, não fale que a tribulação começa logo depois do arrebatamento. De acordo com Daniel, tá? De acordo com Daniel,
a tribulação ela começa quando surgiu um camarada chamado Anticristo, e quando esse cara fizer um acordo de paz com os judeus de 7 anos. No dia que ele pegar a caneta e assinar aquele acordo, aquele papel, aí você pode marcar 7 anos de tribulação. Pode ser logo depois, eu não creio que seja logo depois do arrebatamento que isso vai acontecer. Por quê? Porque o arrebatamento, quando acontecer o arrebatamento, o mundo vai ficar em caos, não é verdade? Milhões de pessoas vão sumir assim, né? E aí você imagina, quem ficar, vai ficar um caos. O mundo vai ficar em caos. Aí vão falar que foi o ET que levou, que foi um monte de coisa, né? Quem vai botar ordem nesse caos vai ser o anticristo. Então é aí que ele vai surgir. Então, para nós, dispensacionalistas da Igreja dos Irmãos, não espere você ver o anticristo. Tá? Então, se você está esperando ver o anticristo, como ele é, quem ele vai ser e tudo mais, não espere, a não ser que você seja presbiteriano. Se você for presbiteriano, você vai ver, que segundo a teologia deles, a escatologia deles, a igreja vai entrar na tribulação. Tá? Nós não cremos isso. Jesus vai tirar a sua noiva, ele não vai deixar a sua noiva passar por esse grande tempo chamado a tribulação. Agora, olha o detalhe. Aonde é que está a tribulação no livro de Apocalipse? Capítulo 4 ao capítulo 18. Então, tudo que você lê do capítulo 4 ao capítulo 18 está falando desse período da tribulação. Tá certo? Então, quando nós falamos que a igreja vai ser tirada antes da tribulação, isso define uma linha que nós seguimos também, que é pré-tribulacionismo. Por que pré? Pré é antes, né? Tribulacionismo tem a ver com a tribulação e a igreja. Então, os pré-tribulacionistas, eles creem que a igreja vai sair antes da tribulação. Certo? Então, por exemplo, os presbiterianos, os adventistas e outros grupos, eles não são pré-tribulacionistas, porque eles creem que a igreja vai passar pela tribulação. Eles são pós-tribulacionistas. Ou seja, a igreja vai ser tirada depois da tribulação. Nós não cremos isso. Nós não cremos que a igreja vai passar pela tribulação, tá? Nós cremos que a igreja vai sair antes da tribulação. Então, olha só, nós somos dispensacionalistas, cremos no arrebatamento, cremos na época da igreja, tá? E somos pré-tribulacionistas, ou seja, a igreja vai ser tirada antes da tribulação. Isso quer dizer que se você tem essa visão e você aplica do capítulo 4 ao capítulo 18, qualquer história que tenha ali, evento, e coloque a igreja, você está errado. Tá? Se você coloca a igreja dentro da tribulação, o anticristo perseguindo a igreja, o anticristo, a marca 666 e tudo mais, né? Então, se você faz isso, você não é pré-tribulacionista, você é pós-tribulacionista, que não é a linha que nós seguimos. Tá certo? Deu para entender aí? Perguntas? Quero perguntar, no caso, tu falou que vai ter, no mínimo, pode ter 4 ressurreições. A primeira é a igreja, né? Jesus vem buscar os seus, né, da igreja, que é os mortos primeiro e depois os vivos, que vão ser transformados, né, para arrebatamento. Mas esquece os vivos. Os vivos vão ser transformados. Está falando de ressurreição. Então, a primeira ressurreição que a gente não... A Bíblia fala de segunda ressurreição, mas não dá essa nomenclatura, tá? Mas entenda que essa ressurreição aqui no arrebatamento é só a igreja. A igreja é a primeira, né? Não põe
Primeira, porque isso vai dar errado com uma nomenclatura que a Bíblia vai falar de bem-aventurados que tem parte na primeira ressurreição. Aí você vai pensar que é essa primeira aqui, mas não é, na verdade. É outra situação lá. Tá? Tá certo. Então, olha só. Presta atenção. Aqui é só a igreja. Os santos do Antigo Testamento, Daniel, Davi, Moisés, eles não ressuscitam aqui. Tá? Eles não ressuscitam aqui. Por quê? Porque eles não fazem parte da igreja. E, aliás, essa turma nem sabia o que era arrebatamento. Tá? Os santos do Antigo Testamento, eles não esperam arrebatamento. E vou até falar uma coisa para vocês. Eles nem esperavam ir para o céu. O que era que os santos do Antigo Testamento esperavam? Ou esperam até hoje, né? O que era importante para eles? Libertação do povo dele. Era a vinda do seu Messias e o milênio. Milênio. Tá? Os santos do Antigo Testamento, eles esperam o milênio. O milênio. O Messias vem para estabelecer o milênio. Então, os santos do Antigo Testamento, eles não ressuscitam aqui. Eles vão ressuscitar antes do milênio. Mas olha só. Deixa eu só botar aqui. A tribulação, você sabe que a gente vai ver isso quando estudar Apocalipse, né? A tribulação é um período de 7 anos, que é dividido em 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais, né? Sendo que os 3 anos e meio finais é chamada a grande tribulação. Da onde é que vem essa questão de 7 anos? Vem de uma profecia lá de Daniel, chamado as 70 semanas de Daniel, que a gente vai estudar em escatologia, né? Então, o que é a grande tribulação, ou a tribulação de 7 anos? É a última semana de Daniel. Então, a profecia de Daniel era 70 semanas. Dessas 70, 69 já se cumpriram. Falta uma semana de 7 anos, que é a tribulação. Por que nós cremos que a igreja não vai passar pela tribulação? Porque a tribulação não é para a igreja. Segundo as profecias de Daniel, a tribulação é para purificar a Israel. Purificar Israel. Então não tem nada a ver conosco. Certo? Esse é o principal argumento que você tem que falar o porquê que a igreja não vai passar pela tribulação. Porque a tribulação é a última semana da profecia de Daniel e é para Israel e não para a igreja. Certo? O que vai ter na tribulação? Tribulação tem 3 séries de castigos. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Tá? E aí, quando a gente estudar Apocalipse, a gente vai ver detalhadamente cada uma delas lá. Então, olha só. A igreja sai, tá? Acontece a tribulação aqui. O volume aqui. Alô? Desliga o áudio aí. A igreja fica na terra. A igreja já. A igreja não. A igreja vai para o céu, tá? Aqui acontece a tribulação de 7 anos, as 3 séries de castigos, 7 selos, tá? E onde é que a igreja vai estar? O que a igreja vai estar fazendo nesses 7 anos? Lá em cima, a igreja vai estar na chamada Bodas do Cordeiro. Já ouviu falar nas Bodas do Cordeiro? Sim. A igreja dos irmãos pratica a ceia, né? Não é verdade? A última parte da ceia é o ministério futuro, que é a nossa glorificação. O que é bodas do Cordeiro? O que é bodas? Você sabe o que é bodas?
O casamento. Casamento. Bodas significa Festa festa de casamento, tá? Festa de casamento. Você lembra quanto tempo durava a festa de casamento dos judeus? Semana. 7 dias. Ou semana. Era uma semana, né? 7 dias era uma festa de casamento dos judeus. Só que no caso aqui, vão ser 7 anos. Então, enquanto a tribulação está rolando lá embaixo, de 7 anos, a gente vai estar lá na festa de casamento. Ou seja, a igreja que subiu como noiva no arrebatamento vai estar casando com o seu noivo, que é Cristo. Então é nesse momento que vai acontecer a festa de casamento. É bem provável nesse momento que vai ser a questão dos galardões também. Nesses 7 anos aí. E olha, são 7 anos literais também, tá? Pode marcar na folhinha lá, quando o anticristo assinar o acordo, pode marcar 7 anos de tribulação, divididos nesses 3 anos e meio aí. Tá certo? Bem, quando terminar esses 7 anos de tribulação, o que vai acontecer? Jesus vai voltar com os santos. Isso é a chamada segunda vinda. Aonde é que fala da segunda vinda? Apocalipse capítulo 19. Aqui está a nossa diferença em relação, por exemplo, aos presbiterianos. Os presbiterianos, eles creem na volta de Jesus, tá? O que eles não creem é como nós cremos. Nós cremos na volta de Jesus em 2 etapas. A primeira no arrebatamento e 7 anos depois da tribulação, a chamada segunda vinda. E a segunda vinda é a vinda dele em poder e glória. Todo olho verá. Aqui, todo olho não verá no arrebatamento. Ninguém vai ver. Mas aqui sim, todo olho verá. Mas só lá na segunda vinda. Quem é que volta com Jesus? A Bíblia fala que os anjos voltam com Jesus, mas a igreja volta com Jesus. Mas a igreja volta com Jesus como noiva? Sim ou não? Não, se houve a festa de casamento, Como ela esposa. volta como esposa. Volta casada com Jesus, né? Aí, claro, que os aliancistas vão dizer, não, mas a esposa não é Israel, Jesus então é bígamo, tem 2 mulheres, isso é outra questão, né? Mas Jesus vai voltar com a igreja que já é a sua esposa, porque casou lá, senão não tinha razão de ter essas bodas do Cordeiro que Apocalipse fala. Então, qual é o capítulo que fala de Apocalipse da segunda vinda? É o capítulo 19. Então, do 4 ao 18 é a tribulação e o 19 já é a segunda vinda. Tá certo? Então, o que vai acontecer na segunda vinda? Vai ter vários eventos na segunda vinda. Como é que vai terminar a tribulação? Sim, a pergunta que eu esqueci de falar. Vai ter salvação durante a tribulação? As pessoas vão se salvar durante a tribulação? Sim, vai. Sim, vai ter salvação. As pessoas vão se converter e vão morrer com a perseguição do anticristo, né? As pessoas vão morrer, na verdade, de 2 maneiras, né? Vão morrer com os julgamentos e os juízos, né? Os selos, as trombetas e as taças vão morrer, e vão morrer com a perseguição do anticristo. Mas vai ter salvos na tribulação. Mas esses salvos que vão se converter e morrer na tribulação, eles fazem parte da igreja? Não. Esse é um outro grupo que a gente chama de santos da tribulação. Se você ler o capítulo 7 de Apocalipse, você vai ver que tem uma multidão que chega lá no céu
né? E Jesus vai consolar, né? E Jesus diz: olha, não cairá mais o sol sobre vocês, né? E vocês não vão passar fome mais, vocês não vão. E essas pessoas do capítulo 7 não é a igreja. Essas pessoas do capítulo 7 que chegam no céu são aqueles crentes que vão se converter na tribulação. E eles não fazem parte da igreja, porque a igreja já está lá, já está até casada com o seu noivo. Então esse é um outro grupo. Então olha só. Tem um grupo... Aí eu pergunto. É aí que vai acontecer a segunda ressurreição, esses crentes que vão crer aí na tribulação e morrerem, na volta de Jesus aqui. Na exatamente. Volta, vai haver uma ressurreição. Exatamente. Olha só. Tem os crentes do Antigo Testamento, eles ainda não ressuscitaram. Tem os crentes da igreja, que já ressuscitaram no arrebatamento. Tem os crentes da tribulação, são os santos da tribulação que ainda precisam ressuscitar. Quando é que eles vão ressuscitar? Aí a Bíblia fala que essa ressurreição, essa é a chamada primeira ressurreição, tá? Mas é por isso que eu falei, não chama a ressurreição do arrebatamento de primeira ressurreição. Porque quando a Bíblia fala de primeira ressurreição, ela está se referindo a essa ressurreição aqui, ó. Quando que eles vão ressuscitar antes do milênio. Quem é que vai ressuscitar antes do milênio? Os santos do Antigo Testamento, porque eles esperam o milênio, e os santos da tribulação. Então, quantas ressurreições já teve aqui? Uma? Duas, se você considerar aqui junto, né? Eu creio que vai ser junto. Os santos da tribulação com os santos do Antigo Testamento. Eu creio que vai ser junto. Então já seriam duas, né? Ok? Mas olha só, quando Jesus voltar na segunda vinda, o que vai acontecer? A famosa batalha do Armagedon. O que é o Armagedon? Armagedon, na verdade, é um vale, né? É um lugar. Armagedon é um lugar, né? Onde Satanás vai reunir as suas tropas no fim da tribulação para acabar com o povo de Deus, que são os judeus aqui, não é a igreja. E aí Jesus volta com os santos, que é a igreja, para defender o seu povo chamado Israel, que até esse momento aqui eles já vão estar purificados, que esse era o propósito da última semana de Daniel, a tribulação, né? Então, olha como bate certa a interpretação. A nação de Israel ainda espera o Messias, eles rejeitaram o Messias. Quando o anticristo vier bem aqui no início da tribulação, o anticristo vai enganar eles. Tanto é que vai fazer esse acordo de paz por 7 anos, mas no meio ele vai quebrar esse acordo, né? Como diz lá Daniel, capítulo 9. Quando ele quebrar esse acordo, esses 3 anos e meio finais aqui é que Jesus chamou de a grande tribulação. Foi lá que Jesus falou aquilo, olha, quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, sentado no trono, porque isso vai ser o meio da tribulação, aí Jesus falou, né? Fujam para os montes, não voltem para buscar cá, pai das que estiverem grávidas, porque haverá grande tribulação. Ele estava falando desses 3 anos e meio finais aqui. E aí os judeus vão ser perseguidos, massacrados pelo anticristo, falso profeta e o dragão, que é Satanás. No final, quando já tiver eles encurralados, né? E todas as nações vão estar ali reunidas no Armagedon, que é um lugar ao norte de Israel, é quando Jesus volta na chamada segunda vinda. Então ele volta, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai prender Satanás, ele vai jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, e ele vai julgar as nações. Que nações são essas? São as nações que ajudaram o anticristo contra a nação de Israel.
Ok? E aí eu creio que depois disso é que os santos que morreram aqui na tribulação e os santos do Antigo Testamento eles vão ressuscitar. Porque depois disso o que é que Jesus vai fazer? Ele vai implantar o milênio. O que é o milênio? O milênio é um período de tempo, né? E nós somos pré-milenistas. O que é pré-milenista? Que nós cremos que a segunda vinda se dará antes do milênio, tá? Como o Apocalipse mostra. O capítulo 19 é a segunda vinda e o capítulo 20 é o milênio. E o fato também que nós cremos que esse milênio é um período de 1000 anos literais. Os presbiterianos eles não concordam com isso. Se você perguntar para o presbiteriano, ele diz, olha, esses negócios de 1000 anos, isso não é literal, nós já estamos no milênio, Jesus já está reinando, né? Então eles têm esse outro tipo de interpretação. Nós não temos essa interpretação. Nossa interpretação é que o milênio ele vai ser um período de 1000 anos literais. Nós não estamos no milênio ainda, tá? Isso é só depois da segunda vinda. Ok? Pergunta até aí? Não, nenhum. Dando para entender? Dando para entender muito bem. Ok, então olha só. O falso profeta e o anticristo, que é duas pessoas, dois personagens que vão surgir aqui no início da tribulação, e no momento da segunda vinda, Apocalipse capítulo 19, diz que eles vão ser lançados para o lago de fogo. O lago de fogo não é o inferno, tá? O que é o inferno? O inferno é um lugar temporário onde estão os ímpios, desde o primeiro ímpio, que foi Caim, vamos colocar assim, né? Até o último ímpio. Esses ímpios já ressuscitaram? Não. Dá não, né? Só quem ressuscitou aqui no nosso esquema? A igreja e os santos da tribulação e os santos do Antigo Testamento para entrar no milênio. Tá? E o milênio, por que precisa se existir o milênio? Porque tem promessas não cumpridas para Israel. Ok? Essa é a nossa diferença também dispensacionalista para o aliancista. O aliancista, que é o presbiteriano, ele diz assim, olha, Jesus veio para Israel, Israel rejeitou e acabou. Todas aquelas promessas que eram para Israel passaram para a igreja. Isso é aliancismo, ok? Nós não cremos assim. O que nós cremos? Jesus veio para os judeus rejeitaram, entrou a igreja, o tempo da igreja. Mas um dia a igreja vai sair e Deus vai voltar a tratar com os judeus novamente no tempo da tribulação. Ok? Tempo da tribulação. E o milênio é para cumprir as promessas para os judeus. Tem várias promessas lá. Então o milênio é para isso. Agora sim, aonde é que Satanás vai estar durante o milênio? Ele vai estar preso. O anticristo e o falso profeta já foram lançados para o lago de fogo, tá? E Satanás vai estar preso durante o milênio. Aí vai ter um tempo. Detalhe também, pessoas vivas vão entrar no milênio. Pessoas que passaram pela tribulação, não morreram, tá? E vão entrar vivas no milênio. Então o milênio vai estar lá. A igreja, nós cremos que a igreja vai participar do milênio também, né? Paulo falou que nós vamos sentar em tronos e julgar o mundo também, né? Julgar os anjos e tudo mais, né? Então nós queremos que vai ser aqui no milênio. E vai ter pessoas vivas no milênio e vai ter os santos que foram ressuscitados no milênio. Satanás vai estar preso, né? O que vai acontecer no final da tribulação? Satanás vai ser
solto. Outro de novo. E diz que ele vai arrastar uma multidão e marchar contra Jesus e a santa cidade que está lá no milênio, né? Israel, que está lá no milênio. Ele vai restaurar esse. Então, é a última peneira. Então, não confunda essa rebelião final, que é no fim do milênio, com o Armagedon. Ok? Armagedon é no fim da tribulação, e essa que eu chamo de rebelião final, a rebelião de Satanás, vai ser no fim do milênio. Sempre vem a pergunta: quem é que Satanás vai arrastar no final do milênio para essa batalha? Não é a igreja, porque a igreja já está redimida. Não é os santos do Antigo Testamento, porque eles vão estar redimidos também com seus corpos e tudo mais do Antigo Testamento. Não é os santos da tribulação, porque já ressuscitaram. Então, quem é? São esses cara que passaram vivos pro milênio, e os filhos dele, né? Eu lembro que o seu Bill falava, quem é que Satanás vai arrastar? É os filhos daqueles que entraram vivos no milênio, né? Então, Satanás vai arrastar. Aí vai ter a grande... Aqui vai ser uma batalha, Jesus vai vencer, mas aqui nem vai ser batalha, né? Já viu aquela parte que diz com o sopro da sua boca, né? Deus vai só consumir. Satanás e eles vão ser lançados no lago de fogo, né? Satanás vai ser lançado no lago de fogo. E aí, olha só, depois disso, vai haver o grande trono branco. O que é o grande trono branco? É o julgamento dos ímpios. E é nesse momento que vai haver a ressurreição de todos os ímpios. Desde Caim, passando pelo tempo da igreja, passando pelo tempo da tribulação, passando pelo tempo do milênio, nessa última, os ímpios eles vão ressuscitar aqui e vão ser julgados no grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, né? Podemos chamar isso de terceira ressurreição. Nesse caso aqui seriam 3 ressurreições, olha. A igreja, os santos da tribulação e os santos do Antigo Testamento, que é chamada a primeira ressurreição, né? Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição. Ele estava falando desses santos aqui, não estava falando da igreja, tá? Bem-aventurado, né? Exatamente, quem tem parte na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição, quem são? Os ímpios, que eles vão ser ressuscitados, julgados no grande trono branco e lançados para o lago de fogo, onde já está lá Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, os crentes, eles não vão ser julgados no grande trono branco. O grande trono branco é só para os ímpios, tá bom? Não é para a igreja, não é para os santos do Antigo Testamento e nem para os santos da tribulação. É para os ímpios. Aí eles vão ser julgados, aí sim é que vem a eternidade, a nova Jerusalém, novo céu e nova terra, tá? Então, esse é um quadro muito, muito legal da maneira que nós cremos na escatologia e dentro do próprio questão do Apocalipse, tá? Porque, olha só, olha lá, capítulo 1 ao capítulo 3 é a nossa época, do capítulo 4 ao 18 é o tempo da tribulação, capítulo 19 é a segunda vinda, capítulo 20 é a questão do milênio, né? E trono branco, e o 21, 22 é a eternidade. Então, é esse panorama que você tem que ter do livro de Apocalipse, né? Tá falando do capítulo 16. Mas o capítulo 16 está falando do quê? O capítulo 16 está aqui no meio, ó.
Capítulo 16 está falando da tribulação. Então não é segunda vinda, não é milênio, não é nossa época. Ah, vou pregar no capítulo 20. O que fala o capítulo 20? Ah, é o milênio. É depois da segunda vinda, depois da tribulação, depois do arrebatamento. Entendeu? Então, esse panorama é que a gente precisa ter aí. Tá? Bem, pergunta agora. Deixa eu ajeitar aqui uma... Mas pode fazer, que eu estou com fone de ouvido. Vou só botar aqui o telefone... Os santos que vão ressuscitar na grande tribulação, né? A gente vai ter a ressurreição que é dos santos e dos que creram na grande tribulação. E esses que foram ressuscitados aí vão estar no milênio com a igreja, Jesus? Sim, todos vão estar no milênio. A igreja, os santos da tribulação e principalmente os santos do Antigo Testamento. Que é isso que eles esperam mesmo, né? O milênio mesmo. Vai ser legal, aí vai aumentar o número de santos, né? Juntos. Sim. Para ficar no milênio. E esse remanescente que vão sair, daí que vai ser para trabalhar contra os santos, né? Aí no milênio. Deus vai permitir esse pessoal, né? Como dizer o seu Bill, vai ser os filhos dos que entrarem vivos no milênio. Porque eles não vão... porque, repara, eles vão nascer no milênio, né? Então, eles não vão... vai ser novo, né? Eles vão estar desfrutando lá tudo, né? Mas quando Satanás vir, vai arrastá-los, né? Uma grande multidão. Não vão aguentar a batalha e vai ficar os filhos, né? Exatamente. Professor? Ou não? Olha, e como os judeus de hoje, né? Que estão vivos ainda e que rejeitam o Senhor Jesus, como é que Deus vai tratar eles aí nessa ressurreição? Os judeus de hoje. Não me Tá, vai falando aí, eu só estou tentando ligar aqui, que está descarregando aqui o computador. Porque hoje os judeus eles são divididos, né? Uns são messiânicos, acreditam no Senhor Jesus, e outros que até hoje não acreditam, né, na vinda do Senhor Jesus. Aí, em que momento esse grupo aí de judeus, esses dois grupos de judeus, como é que Deus vai tratar com eles? O judeu hoje, tá ouvindo? Tá me ouvindo? Já. Sim. O judeu hoje, que se converte, ele vai fazer parte da igreja. Então, ele vai ressuscitar aqui com a igreja, no dia do arrebatamento. Né? Da igreja. Exatamente. Esses outros, se eles se converterem na tribulação, eles vão ressuscitar aqui antes do milênio, né? Vão morrer. Eu vejo. Se o judeu se converte hoje, ele faz parte da igreja. Ele vai ressuscitar junto com a gente, no caso, né? É isso? Faz sentido? Sim, faz sentido. Tá. Vê aí que eu tô tentando colocar aqui o computador para carregar aqui. Mas faz sentido o que eu estou falando para vocês? Sim. Sim. Então, olha só. Essa visão aqui é nossa visão escatológica. Presbiteriano não concorda com isso aqui. Nem presbiteriano, nem adventista. Eles têm uma outra escatologia. Mas essa é a nossa escatologia, né? E essa maneira que se você pega isso aqui, eu vou mandar esse quadro para vocês, aí você tem uma boa visão do Apocalipse. Você interpreta aqui dentro. Tá? Agora, claro, se você ouvir, por exemplo, a explicação do Augusto Nicodemos ou Hernani Dias Lopes sobre Apocalipse, claro que não vai bater. Por quê? Porque eles não são dispensacionalistas,
eles não são pré-tribulacionistas, eles jogam a igreja dentro da tribulação. Para eles, Israel rejeitou, não existe mais Israel, né? A igreja é o novo Israel, segundo eles, né? Então, tudo que vai acontecer aqui na tribulação é com a igreja. A questão do milênio, eles não creem no milênio literal, né? Para eles, o milênio começou de uma maneira espiritual lá na época de Jesus, hoje a gente está no milênio e tudo mais, né? Então, eles têm uma outra interpretação aí. Tá certo? Alguma outra pergunta sobre... Mais uma pergunta aqui. Agora, tu explicou aí que, no caso, os ímpios são da terceira, a gente pode considerar a terceira ressurreição. E qual é a quarta que pode existir? Não, a quarta era que se você dividisse aqui a ressurreição dos santos da tribulação com os santos do Antigo Testamento. Por isso que eu falei, ou 3 ou 4, né? Se você considerar... né? Oi? Só se no caso fizesse essa divisão, né? Mas no caso aí está sendo essa divisão. A ressurreição deles. Exatamente. Entendi. Tá? Mas lembra que a primeira ressurreição que a Bíblia fala, está falando dessa ressurreição aqui da tribulação, não é a questão da igreja. É uma perspectiva dos judeus lá, tá? Ricardo? Ou não? Faça a pergunta. Vai haver morte no milênio? E muito. É bem provável, sempre tem essa pergunta, vai haver nascimento no milênio e vai haver morte no milênio? Provavelmente sim, né? A Bíblia fala que morrer no milênio aos 100 anos é morrer jovem, né? Então dá a ideia que vai haver morte, né? Apesar, mesmo que esse milênio vai ser um tempo de 1000 anos de justiça, de paz, de Jesus reinando e tudo mais, mas o povo não vai estar 100% com ele, né? Ou seja, esses que entraram vivos e os filhos na tribulação. Então é bem provável que vai haver morte sim, né? Aí a pergunta e aí esse grupo que vai morrer? Ele vai fazer parte de que grupo? Eu já não sei, né? Mas eu acho que é a mesma coisa, né? Se for ímpio, vai ressuscitar aqui nos ímpios, né? Também pode ser. Mas e aí se não for, né? Porque não tem mais ressurreição aqui. Aí é uma coisa para se pensar, né? Escapatória, é essa mesmo. É a ressurreição, também podemos dizer eterna. Esse povo que entrar no milênio aí, eles são o povo da queda ainda, né? E vão entrar com pecado, né? Por isso que vai ter a revolta. Exatamente. Vai ter pecado lá. E vão entrar com pecado, né? Apesar da igreja estar lá presente, os santos da tribulação e os santos do Velho Testamento, mas tem esse povo aí que vai entrar, que são o povo caído ainda. Né? Por isso que tem o pecado. É por isso que vão se revoltar contra Jesus, né? É esses que Satanás vai arrastar. A Satanás não vai arrastar a igreja. Eu acho que aí não vai ter mais. Esse povo que vai entrar aí vai ser predestinado mesmo para o fogo. Né? Que aí não vai ter mais ressurreição nem salvação, eu acho mais aí. É porque aí, presente, está os santos aí só da igreja, vai ter a igreja, vai ter os santos da tribulação e os santos do Velho Testamento. E os ímpios aí que vão nascer aí. Talvez eu pensei nisso, essa questão de... tem isso também, né? Mas eu pensei aqui, vamos supor, eu estou no milênio, eu entrei vivo, o meu corpo, né? Mas eu sou um eleito, né? Aí eu morro no milênio. Onde é que eu vou ressuscitar se não tem mais ressurreição? A minha explicação, a minha teoria, é que Deus pode fazer a mesma coisa que ele vai fazer com os vivos
na época do arrebatamento. O que é que ele vai fazer com os vivos na época do arrebatamento? Transformar. Ele vai transformar o corpo. Somente Então isso. então, se ele pode fazer isso aqui, ele pode fazer isso no milênio também. Também está tirado. Pode ser uma explicação, né? Uma saída aí para isso. É a mesma questão. Ah? É a mesma questão aí, também fica parecida, porque assim como o povo hoje reclama, né? Por que Deus permitiu que Adão pecasse? Vai ser a mesma coisa. Por que Deus vai permitir que vai passar esse pessoal aí da grande tribulação para lá ímpio? Né? Exatamente. Olha, tem um detalhe também. É. Você já viu aquele texto? Eu sei que a gente usa esse texto para missões, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste. Quem são esses? Esses caras, é Mateus 25 isso, são aqueles que vão ajudar os judeus na época da tribulação. Então, esses camaradas que vão entrar no milênio, né? Enfim. Mas olha só, você tendo isso aqui, você consegue interpretar o próprio livro de Apocalipse, né? Porque se você vai estudar, por exemplo, capítulo 19, o que é capítulo 19 fala? É da segunda vinda. Então, para nós já aconteceu a tribulação, já aconteceu o arrebatamento, já aconteceu as bodas do Cordeiro, aí você tem essa perspectiva. Eu vou estudar capítulo 9 de Apocalipse. Capítulo 9 fala do quê? Aí você vem aqui e vê, olha, do 4 ao 18 está falando da grande tribulação, desse período aqui. Entendeu? Esse quadro aí ajuda a pessoa que vai pregar a se situar, né? O capítulo que ele for escolher, ele olha para esse quadro aqui, situa e prepara a pregação, né? É muito bom mesmo. Exatamente. E a gente precisa, irmãos, pregar. Quanto tempo faz que você não ouve uma pregação sobre o grande trono branco, por exemplo? A segunda vinda. Ou o próprio arrebatamento. Né? Sabe por quê? Eu creio que às vezes é por causa do receio dessa questão das linhas teológicas. Né? Mas a gente precisa reforçar isso aqui, precisa pregar isso aqui. Às vezes a gente prega, vamos pegar em Apocalipse, a gente só prega nas 7 igrejas, que não está errado, né? Mas a gente precisa pregar nos outros capítulos, dentro dessa visão aqui escatológica. Tá Meu bom? pastor, da Bíblia, ele se converteu ouvindo o livro de Apocalipse. Certo. Ele se sentiu já no fim. Tá certo, então. Mas olha, não se preocupe que a gente vai ter um módulo chamado Escatologia, que a gente vai explorar mais esse mapa, esse quadro, né? E o próprio livro de Apocalipse, olhando capítulo por capítulo, dentro dessa visão aqui. Aí fica bem esclarecido aí para nós. Tá certo? Então nós vamos... Sim, tem alguma outra pergunta? Nós já fizemos essa escatologia do Apocalipse? Não era? Não, eu acho que não. Essa turma de vocês ainda não. Está um pouco mais para frente ainda. Aqui, ó, nós estudamos esse quadro aí. Foi? Nós estudamos Apocalipse. Foi. Então tá bom. Eu sei que alguns fizeram e outros não, né? Mas eu não estudei essa parte também não, Ricardo. Escatologia eu não estudei. Sim, tem uns novos aí que não usaram. Mas assim, se você está aqui pela primeira vez vendo esse quadro e está meio confuso, não se preocupe, porque a gente vai ficar mostrando e aí vai encaixar melhor essas coisas. Eu vou transformar esse quadro num PDF e vou postar lá no grupo do ITG. Aí você pega de lá, tá? Porque eu acho que ele não consegue enviar assim. Ou se você me pede, mas assim, numa lista de transmissão, acho que ele não consegue. Mas eu vou botar lá no grupo do ITG, aí você pega de lá. Eu sei que alguns até imprimem, né? Aí melhor do mandar em PDF que a gente imprime aqui, Ricardo.
Isso, aí, Mas no aí, PDF de que vez, imprime. aí de vez em quando você olha e fica bem legal esse panorama, tá bom? Uhum. Então tá, meus irmãos, vamos encerrar aqui então essa última aula nossa desse panorama aqui de Apocalipse. Nem foi só de Apocalipse, né? Mas foi um panorama da nossa escatologia, tá bom? E aí a gente encerra aqui a nossa aula.